Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, porque nós estamos agora num novo tempo. Depois de termos passado por tantas coisas complicadas nos últimos anos, meses, semanas e dias, agora nós finalmente podemos respirar em ares democráticos que estavam extremamente ameaçados aqui no nosso país. Tudo aquilo que nós vivenciamos nesse tempo que eu comentei aqui com vocês, serviu para a gente como um grande alerta, que pessoas comuns, pessoas como eu e você, devemos nos engajar nas questões dos debates nacionais, nas questões políticas, porque nós tivemos aqui uma ameaça muito grande, que felizmente foi arremessada, em sua grande maioria, para o lixo da história, mas ainda existem remanescentes nas redes que vão funcionar aqui no nosso país ainda, como elementos extremamente perturbadores. Então, se nós tivemos aqui um engajamento para combater essa gente, para que nós não aprofundássemos uma ruptura aqui no nosso país, uma desigualdade aqui no nosso país, agora nós vamos ter um trabalho muito interessante aqui de fazer com que algumas situações sejam implementadas para a gente ter um país melhor, ter uma vida melhor. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo nesses primeiros movimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você olhar os nossos outros vídeos, antigos e até do mês de dezembro, você vai ver através da cronologia que nós fizemos muitas análises aqui, sem sensacionalismo, e nós tivemos muito sucesso aqui, sob essa perspectiva, de termos colocado algumas questões aqui, elas terem se concretizado para a nossa felicidade, Acompanhe também os nossos outros vídeos mais antigos também, para você conhecer algumas linhas aqui dos nossos debates. Enfim, se inscreva. Se gostar, dê seu joinha, compartilhe, dê o seu comentário também. E se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que está crescendo a cada dia. Eu quero agradecer a todos vocês que estão prestigiando também o nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu estou aqui num ambiente aberto, porque depois dessas batalhas todas, agora tirei uns 10 dias para visitar amigos, parentes, dar uma circulada. Então, eventualmente, vai ter um barulho aqui, outro acolá, mas vamos seguir o nosso barquinho aqui. Lula critica a desigualdade 19 vezes em seu discurso de posse no Planalto. Gente, isso é muito importante, porque quando a questão social, ela vem para o centro das discussões, ela vai fazer com que o Lula ele tente fazer, de fato, com que alguns grupos que concentrem muito poder no nosso país, e muito poder econômico, sobretudo, que eles deem a sua parte para a gente resolver algumas questões do nosso país. Algumas situações não serão modificadas sem se tocar na questão da economia, a questão do orçamento, a questão do dinheiro. E quando se traz a questão social para o debate público, isso vai fazer com que as pessoas todas comecem a se conscientizarem, Se nós vimos a subida da rampa ali, com pessoas que representam grupos vulneráveis, grupos de excluídos, grupos com poucos direitos, e eles estão servindo assim como uma espécie de outdoor, de que são situações que precisam ser enfrentadas, evidentemente isso só será possível se tiver cada vez mais envolvimento da sociedade para isso. E isso fará com que a reforma tributária aqui no nosso país seja uma bandeira crucial, que as pessoas que estão, ou grupos que estão no topo da pirâmide econômica aqui no nosso país, conversem, que elas percebam, que elas sejam induzidas, que elas sejam convencidas a abrirem mão de uma parte das suas riquezas, para que a gente consiga equacionar algumas situações importantes aqui no nosso país, algumas questões fundamentais. O Brasil não vai sair da situação que está se não investir maciçamente em educação, tem que fazer uma cruzada a favor da educação, e isso vai ser uma coisa que vai percorrer durante muitos anos, mas isso tem que começar a ser enfrentado a partir de agora. Não existe nenhuma nação do mundo que tenha alcançado um nível de IDH maior sem ter tido um investimento pesado em educação. Todas as nações desenvolvidas, a gente pegar a China era um país quase feudal há 50, 60 anos atrás, e eles se converteram numa grande potência justamente pelo investimento maciço em educação. É um país que produz milhões de doutores a cada ano, em todas as áreas, é um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quando a gente fala em produção de conhecimento ali, a gente está falando em larga escala. E todos os países que desenvolveram a sua educação conseguiram também a emancipação do seu povo. E o Brasil não será diferente. Mas para isso terá que se fazer algum enfrentamento. Então,
esses discursos do Lula, eles servem como o primeiro ponto, né, para que a gente comece a enxergar e comece a operar nesse sentido. Bom, tem situações que a gente vai ter que erradicar um dia, que são esses programas assistencialistas, porque na medida que você consiga equacionar as diferenças sociais do nosso país, que as pessoas consigam ter educação, consigam ter emprego, oportunidade, esses programas sociais, eles ficarão diminuídos. Mas os que estão aí, segundo eu estou vendo aqui no ministro que vai cuidar dessa área, o Wellington, lá do Piauí, ele confirmou que vai fazer um pente fino nos beneficiários do Bolsa Família, que vai otimizar, né? Vai evitar distorções e cada vez mais as pessoas ali que estão nesses programas, não só elas devem receber assistência social, mas elas devem receber também algum tipo de informação. E aí será muito importante, porque essas pessoas precisam ter consciência também do que está acontecendo com o nosso país. Não apenas receberem ali uma bolsa e ficarem largadas ao léu, sem entender por que elas estão recebendo, por que elas estão naquelas condições e como é que elas podem sair dessa situação para ajudar, inclusive, a nossa nação como um todo a ter um desenvolvimento melhor. Bom, então são questões aí que o governo vai ter que enfrentar, mas temos oposições que estão sendo organizadas ainda, desses remanescentes que ficaram absolutamente órfãos depois de terem acreditado tanto que seria possível uma ruptura aqui no nosso país. Nós vamos ter situações, gente, aqui eu acho que vou dar para vocês verem, de pessoas como essa senhora aqui, ó, né? Vou colocar o áudio aqui, porque eles ficaram um tempo aqui fazendo uma DR do que iria acontecer com a derrota do Bolsonaro. Então a gente vê coisas como essa aqui, vamos lá. Todos eles. De agora em diante, vigilante na trincheira que nos cabe. Não é uma questão de se, é uma questão de quando o povo vai derrubar novamente o PT. E se você não tá comigo nessa, pega mais uns dias para digerir, para engolir e levantar, porque eu digo e repito, nós apenas começamos. E galera, para quem não entende bem como funcionam as revoluções e de como elas precisam do apoio popular para dar certo, lá no meu site www.teatualizei.app já está disponível o primeiro episódio sobre a Revolução Russa, de um jeito que eu sei que você vai entender. E nos próximos dias saiu da Revolução Cubana. Essa é uma série para você entender o que nós não vamos permitir que aconteça por aqui. E para quem se interessar, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Olha só, então vocês vejam o nível de alucinação. A senhora aqui está preocupada em informar as pessoas para que não tenha uma revolução cubana nem uma revolução russa aqui no Brasil, né? De fato, né, é o universo paralelo mesmo, né, que essas pessoas estão vivenciando. O que tem a ver uma coisa com outra? Onde é que tem algum tipo de lampejo revolucionário aqui no Brasil? Bom, mas na cabeça dessas criaturas é assim que acontece. E aí o pastor Sandro Rocha, que é essa criatura aqui, acho que dando para vocês verem, né? Que eu também já coloquei aqui no nosso canal algumas vezes. O universo paralelo dele é mais complicado, tá? Porque mistura coisas concretas com coisas espirituais. E ele está prevendo aqui que o Bolsonaro vai voltar, tá? Na cabeça dele, o avião presidencial que levou o Bolsonaro, aliás, os dois aviões, né, o precursor e o outro, eles estão lá com o Bolsonaro. Parece que ele pensa que o avião é do Bolsonaro e que o avião vai voltar para buscar o Bolsonaro, vai trazer o Bolsonaro de volta. Acompanhe aqui o momento de insanidade máxima, gente. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui. Vamos lá. Atenção, abortistas, você que quer abortar o sonho do povo brasileiro. Atenção, mentirosos, escutem o que eu vou falar, porque eles estão aqui no meio. Petista, escute isso. O Senhor falou para mim essa madrugada e mandou dizer para vocês. Escutem bem o que eu estou falando. O mesmo avião que levou o presidente... Gente, é impressionante o que esses caras dizem que falam com Deus, né? Deus deve ter... É um negócio impressionante, porque todos esses caras dizem que ouviram Deus, escutam Deus, Deus olhou para ele e disse para ele alguma coisa, né? Infelizmente, muitas pessoas são conduzidas nas suas práticas diárias por esse tipo de picaretagem. Vamos lá, acompanhar. Bolsonaro para os Estados Unidos o trará novamente em poucos dias. Eu vou mostrar para você essa cena aqui, porque ele tem um bonequinho, ele tem uma espécie de pelicano meio estranho, né? Aí ele, toda vez que quer falar alguma coisa, ele pega, ele como se fosse o Louro José da Ana Maria Braga. Ele tem um pelicano aqui estranhíssimo ali, com um bico, né? Muito estranho. Acho que deu para vocês verem aqui o pelicano dele, né?
O Pelicano. Poucos dias. Atenção, você que gosta de chamar, de falar bobagem. Quero que você não esqueça o que você está falando hoje. Porque a hora que acontecer, poucos dias, você vai ter que engolir o que você está falando. Enquanto nós vamos estar dando glória a Deus, você vai estar chorando de raiva porque você é um babaca. Ok? É isso que você é, um baita de um babaca, né? Nós continuamos crendo. Nem um passo daremos atrás. Porque nós confiamos no nosso presidente. Eu confio e eu acredito que você também confia no nosso Pelicano. Confiamos no nosso presidente. Eu continuo confiando nas nossas Forças Armadas, sim. E creio que no momento oportuno, irmãos, Deus nos dará o livramento. Amém? Eu vou fazer uma oração, se você me permitir, né? Se você me permitir, estamos aí com 123 mil pessoas na nossa live, se você me permitir. Gente, é gente pra caramba, né? E que assiste esse tipo de espaço, o que é uma coisa preocupante, né? Ele diz aqui em dado momento que o Bolsonaro vai voltar no avião presidencial. Da onde é que essa fantasia vem? Que é um negócio absolutamente assustador. E essas situações aqui, somadas com outras tantas que eu disse aqui já para vocês, não são apenas situações alucinógenas, situações inofensivas, não. Muitas têm repercussão penal, porque esse cidadão aqui foi um desses tantos que ficou fomentando a ruptura institucional aqui no nosso país. E certamente ele será chamado aí para prestar alguns esclarecimentos sobre esse tipo de atividade criminosa que ele desenvolveu. Os acampamentos bolsonaristas estão se desmilinguindo, mas existem, infelizmente, algumas pessoas remanescentes que ainda estão grudadas ali na frente de quartéis, né? A gente já não sabe mais se isso vai ser um trabalho psiquiátrico que elas terão que sofrer ou simplesmente se elas serão convidadas daqui a pouco a comparecerem à delegacia de polícia, serem presas, porque já passou da hora delas tomarem algum tipo de juízo, né? Gente, eu fico por aqui. Eu não podia deixar de estar aqui com vocês em mais um encontro nosso aqui no nosso portal e amanhã a gente volta para mais um papo aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau!